Hoje eu vou falar sobre uma enfermidade, vou orientar algumas mudanças básicas para que mude esse processo. É a depressão. E eu vou mostrar exatamente porque existe a depressão, a principal causa. Existem algumas para a medicina chinesa, mas eu vou citar a principal e vou orientar algumas mudanças de hábito, de percepção, de vida, de movimento, para que freie e você contribua melhor aí com o seu paciente ou com a sua vida pessoal, se você está com receio ou já está caminhando para um processo tão complicado que é. Para a medicina chinesa, a principal causa dessa enfermidade só cresce de forma assustadora, é a estagnação, é o bloqueio, é a perda do livre fluxo de um órgão chamado fígado. Ele bloqueia. Vou explicar um pouquinho melhor para que você compreenda, não tenha dúvida com esse vídeo. O fígado, para a medicina chinesa, é um órgão que é responsável pelo armazenamento de sangue. Ele, durante a noite, armazena todo o nosso sangue para, durante o dia, liberar, dispersar essa circulação para todo o corpo, para nutrir tendões, articulações, mente, gerar movimento e raciocínio. O fígado nasce no pé, na verdade ele começa a circulação mais externa nos pés, canal dele, hein? O canal do órgão é que dá função à matéria. Ele ascende pela perna, parte interior da perna, passa pelo genital, vai internalizar aí em toda a parte digestiva, ascende para o tórax, passa no centro da garganta e nutre a parte posterior do globo ocular, dando lugar aí, permitindo uma boa visão e uma boa irrigação. O sangue do interior dos olhos tem que circular bem para manter aí toda a capacidade de ver e de perceber a claridade, para que possamos manter essa função durante anos, até partirmos desse plano. Então, o normal é ver bem com 70, 80, alguns com 40 já tem visão embaçada. Isso aí já tem uma série de causas. Você pode ir perdendo com a idade, mas de forma lenta e bem gradativa. Tem pessoas de 80 anos que enxergam bem e nunca usam óculos. Então, usar óculos não é só uma questão de idade, existem mais informações aí por trás. Junto com isso, o fígado mantém toda a garganta, tireoide funcionando bem, ele acende, mantém toda a irrigação para a parte mental, ele influencia a sensibilidade, o cérebro, ele é responsável pela manutenção aí da atividade sexual, pela irrigação aí em todo o genital externo. É um órgão muito importante. Só que para falar de depressão, eu vou voltar em uma função que eu citei, que é o livre fluxo de emoção. O fígado, quando dispersa o sangue em todas as direções, ele também libera a emoção. Por isso, às vezes estamos muito alegres, às vezes mais introspectivos, outras vezes mais decididos, pontuais. Essa capacidade de se impor, de dizer não, altamente saudável, nada de errado. Nós alternamos que o ser humano são várias potencialidades, sentimentos e capacidades. Somos seres divinos e nascemos aí com essa capacidade de brilhar. Só que por hábitos, culturas, valores, aí cada um na sua forma de viver e pensar, começa a reprimir as emoções. Começa assim a achar que não precisa sentir. É o primeiro passo da depressão. Por exemplo, você perde um amor, perde um trabalho que você adorava, perde alguém da família, tem algum trauma e sofre, sente, se entristece. Só que aí a vida, normalmente, é muito comum, né? É comum, mas não é normal as pessoas falarem assim: reaja,
Vamos lá, não foi nada, você é forte, é assim mesmo. E por mais que você esteja sentindo, você finge que não é nada. Aí você guarda um dia, guarda um ano, guarda muitas vezes anos e vai deixando a sensação reprimida. E você começa a criar esse hábito. Começa a ter outra decepçãozinha, guarda. Aí não gosta de alguma coisa, não vou falar. Existe um movimento que, na verdade, cultura é algo bem amplo, né? Vai desde como você se veste, ao que você pensa, seus valores. Mas a influência do meio, ela muda muito a forma da pessoa se nutrir. Então a cultura pode se tornar algo muito reduzido. Você não pensa em novos caminhos, você não lê bons livros, você não ouve coisas interessantes, você não tem reflexão. É muito comum hoje as pessoas se fecharem e reduzirem essa nutrição que poderia ser um meio externo e começam a não se respeitar tanto, né? Quando eu falo de cultura, eu falo de uma percepção mais ampla. É uma sugestão, por isso eu estou falando aqui de uma nova cultura, né? Eu estou abrindo a medicina chinesa que vê toda essa questão de uma forma diferente. Então nós estamos em outra cultura e minha sugestão é tirarmos um proveito dela para mudarmos aqui a nossa forma de pensar em relação à emoção. O que ocorre? Esse sentimento, pensamento, que não é nada não, que tudo bem, vai fazendo as pessoas guardarem cada vez mais. Porque sentir dá trabalho, você tem que relaxar, tem que se abrir, muitas vezes chorar, mudar, ver que tá errada, ver que tá agindo aí de uma forma equivocada. Isso é um pouquinho desgastante pro ser humano atual que quer tudo rápido. Aí ele atropela as emoções, começa a guardar e começa a não ligar, achar que é bobagem. E essa repressão da emoção vai gerando frustração, irritabilidade, ansiedade, porque o sentimento gosta de ser dispersado, ele gosta de ser alternado. O livre fluxo de emoção é saudável. Então, o primeiro passo da depressão aí, as pessoas começam a ficar irritadas, impacientes, com bolo na garganta, gosto amargo, não tem mais prazer com as coisas simples, muita pressa, muito pesadelo, olhos coçando. Pode haver aí, não precisa ser todos, mas alguns desses sintomas. O libido começa a mudar, pode gerar aí uma pressão no peito, ter muita vontade de chorar ou nenhuma. Algumas pessoas vão ficando mais secas, dor de cabeça, principalmente quando se aborrece, começa a ter muito enjoo, má digestão. E aí, tudo começou porque você não cedeu aí o degrauzinho de vamos sentir, vamos entrar em contato com a emoção. Se precisar eu choro, vou me abrir. E aí você começa, o problema da depressão é quando você reprime, você começa a impedir que o sangue vá para todos os lados. Você começa a bloquear. O corpo, na verdade, ele é brilhante. Nós temos um manual interno que ele mantém a circulação em todos os cantinhos do corpo. E isso ocorre muito pela sensibilidade, muito pelo livre fluxo. Porque quando eu sinto, isso ocorre de uma forma natural, de uma forma fisiológica, e a repressão começa a gerar muito bloqueio nessa circulação. Quando o sangue não chega, não houve a nutrição. Então olha agora sintomas importantes. O fígado, quando você sente, ele chega na digestão, então ele atua no estômago. Uma boa digestão depende dessa alternância, dessa capacidade de sentir. O fígado chega no coração também, porque ele influencia as funções cardíacas. E se o coração não circula bem, você tem ansiedade e insônia. E o fígado recebe toda a nutrição do rim. Olha como os órgãos são interligados.
Se você não libera bem a emoção, você começa a ter o rim fraco. Quais são os sinais, Raquel? Começa a ter urina mais frequente, começa a inchar a perna, ter dor lombar, a memória cai, começa a ter muito cansaço, indisposição, medo. Então, quando você bloqueia durante muito tempo a emoção, outros órgãos começam a sofrer. Quais órgãos? Depende da sua tendência, depende da sua herança genética, depende dos seus hábitos. Você já deve ter visto aqui nos vídeos que eu explico as funções de cada órgão de forma isolada. Se você já tem tendência, uma deficiência do rim, alguma debilidade aí lombar, memória, joelhos, insegurança, esse órgão pode sofrer mais com a repressão. Se você já tem gastrite, má digestão, enjoo, distensão abdominal, engorda com facilidade, cansaço extremo, peso no corpo, mente inquieta, o baço e o estômago podem sofrer mais com essa repressão da emoção. Ou, se você já tem hipertensão arterial, insônia, ansiedade, sente muito calor, opressão no peito, mente confusa, problemas em vasos, já são sinais de coração. Olha o que eu tô te falando nesse vídeo. Todos os órgãos são interligados por canais. Na verdade, nós nascemos com um manual interno, com um corpo energético perfeito para manter a vida. O que nós ocidentais não sabemos é que eles estão todos amarrados, estão todos ligadinhos por essa rede que mantém o livre fluxo de sangue, de energia. E essa rede, ela só pede, se ela pudesse te dar uma palavrinha assim para você ajudá-la a se manter forte e íntegra, se respeite. Respeite quem você é. Respeite o que sente. Respeite seus horários. Respeite seu corpo. Tudo que é natural. O corpo sabe o que existe na natureza. Agora, por exemplo, o corpo sabe que horas são, está no meio do dia já. Então eu estou gravando esse vídeo, eu tenho uma circulação exata relacionada a esse horário. Se o vídeo for à noite, a minha mente já está diferente, porque eu desacelero muito à noite, procuro viver em harmonia com o universo. Então à noite eu não trabalho muito, eu não gosto de gravar vídeo, eu procuro dormir mais cedo, porque meu sangue está pedindo para ir para o interior. Eu sei que toda a circulação, porque eu conheço o mapa dos canais e seus horários. A circulação vai para o interior à noite. E se eu ficar acordada, eu vou lesar o interior dos meus órgãos. Durante o dia, acordou, quanto mais cedo melhor, porque esses canais vão para fora. O que eu tô te falando? Existe um manual da saúde. Existe uma ordem para sentir, para acordar, para comer, para se relacionar. E compreendendo esse universo interno, você colabora com ele. Compreendendo os sentimentos, você aceita. E não vai ser um fardo viver, sentir. Perdas, todos nós temos. Problemas, todos nós. Alguns têm mais determinação, resiliência, otimismo, capacidade de acreditar, porque eles circulam melhor. Isso não é sorte. Porque eles se respeitam mais, têm mais consciência, sabem procurar boas orientações. E aí, falando da depressão, não tem como sentir-se alegre, forte, bem, sem respeitar o sentimento. O deprimido se atropela, ele acha que vai suportar a dor, então ele guarda, mas por desconhecimento. Já tratei várias pessoas com depressão e essa orientação é muito rica, porque é lindo, é fantástico quando o paciente tem consciência. Poxa, Raquel, mas isso faz mal? Aí ele chora, se abre, aceita, vai trabalhando aí
toda a capacidade de perdoar, de ultrapassar, que não é fácil, tá? Não é nada fácil. Quanto mais reprimido for, mais difícil é aceitar. Então é um trabalho delicado e gradativo. Eu tive um paciente com uma depressão muito forte, ele teve um trauma no trabalho, muita agressão, sofreu aí uma grande decepção no local de trabalho e ele ficou quieto, com raiva, muita frustração. Em uns 3 anos muito quieto, e a raiva foi aumentando, começou a achar o mundo um lugar insuportável, brigava em todos os locais e começou a perder as relações, terminou o namoro, brigou com a família, porque aquela raiva patológica da repressão começou a perturbar a mente. E aos poucos eu fui conversando com ele, porque uma pergunta fundamental é aonde começou a depressão? Quando? Qual fato você relaciona? E quando ele contou, eu falei, não, aí você silenciou demais, você guardou, se fechou. Aí, o que aconteceu? Porque para eu entrar um pouquinho mais a fundo, quando ele guardou a emoção, quando ele achou que ia suportar o silêncio, ele começou a perder a fome, emagrecer, ter dor forte nos olhos, aumentou o medo, muita dor de cabeça, muita insônia. Olha os órgãos que eu falei para você. Olha a rede aí se conectando. Olha a repressão influenciando vários outros órgãos. E ele começou a ter vários problemas de visão, vários problemas de saúde. Teve pânico, taquicardia, insônia. Começou a se fechar. Tudo começou num silêncio absoluto. Então a depressão, ela começa com esse silêncio e ela começa a, como vem do silêncio e da repressão, começa a ocorrer um ressecamento no corpo, nódulos podem acontecer, dores, já que o fígado governa todos os tendões, então a gente pode ter aí a fibromialgia, dor muito forte na cervical, porque o fígado se conecta com a vesícula e a vesícula passa nessa região da cervical e do trapézio. Então é muito comum as pessoas terem muita tensão na cervical, muita dor no pescoço e cada vez mais rigidez, porque os canais passam por essa região, basicamente a vesícula que está conectada com o fígado. Aí eu posso ter cálculo biliar, muitas pessoas aí já retiraram a vesícula porque já tem estagnação há anos, sensação de bolo na garganta, e aí pode estar chorando por tudo ou ter os olhos muito secos, e aí a depressão vai crescendo e o que é pior, cada vez a tendência é maior em se isolar, porque o deprimido não gosta de se relacionar, ele não gosta de falar, ele não gosta de interagir, ele gosta do silêncio, ele tem medo de interagir. Sabe casa de marimbondo que você mexe e é pior? Então o deprimido ele vai se isolando. Então nós temos que ter um olhar carinhoso, seja profissional da saúde, seja o familiar. Calma, o afeto, o amor aí é muito importante para que a gente compreenda esse processo. E depois a decisão para sair desse lugar é fundamental mover. Não tem como sair da depressão sem gerar movimento. Então agora vão as dicas para lidar com essa enfermidade. Primeiro, se você não consegue falar, porque como o silêncio ele se autonutre, né? Quando ocorre esse processo de depressão, o paciente vai ficando cada vez mais quieto, então ele não tem vontade, ele acha tudo chato, muito barulho, muitas pessoas, sair de casa, tudo dá trabalho. Então cada vez ele vai querendo ficar mais quieto, deitado, vendo televisão, poucos amigos, não gosta de se relacionar. E aí pode ir perdendo o apetite, ficando mais irritado, pode sentir mais calor. Se estiver mais fraco, aí aumenta o frio, mas no início dá calor. Vai ficando enjoado, com cheiro, enjoo, qualquer coisa que come enjoa.
Tem um paciente que tem depressão grave, ele não come quase nada, tudo, qualquer cheiro diferente incomoda, porque a digestão fica lenta, porque o fígado influencia toda a parte digestiva. Então, movimento. Primeira coisa, andar de manhã, de preferência. Se não pode, vai à tarde. Caminha rápido, caminha firme. A caminhada vai ajudar muito ao fígado, muito. Quando você libera o sangue para os tendões, para os músculos, você também libera o fluxo de emoção. Ah, Raquel, mas eu não tenho vontade. Vai sem vontade. Você não faz tudo que tem vontade, porque não é isso é uma atitude muito, muito infantil, né? Só fazer o que quer. Tem que quebrar esse padrão. Vamos lá, vai sem vontade. Caminha. Eu, por exemplo, eu gosto de atividade física que mexa com a minha emoção, que mexa com a minha percepção. Eu faço o Wing Chun, que é uma técnica de Kung Fu, porque eu preciso usar um pouco da mente, eu preciso me acalmar, eu gosto de sentir a minha fraqueza. Então é uma técnica criada por uma mulher, que eu tenho que proteger aqui a minha linha média. Então alguém me olhando e tentando me invadir, me faz bem, porque eu começo a silenciar, e é uma técnica que mobiliza a minha emoção. Mas você pode escolher o que você quiser. Deixa o seu paciente escolher. Só ele conseguir sair de casa tá bom. Então caminha. Mas tem que mover a perna. Perna é a porta das doenças. É a primeira porta aí. É uma porta básica. A doença entra pelas pernas. É uma frase famosa na China. Porque aí tem fígado, baço e rim. Os canais todos que vão influenciar coração e cérebro. Se esses canais circularem mal, teu coração vai sofrer e teu cérebro também, tá bom? Então é impossível viver sem mover as pernas. E hoje, de forma triste, é muito comum. As pessoas cada vez gostam menos de movimento, ou exageram ou não fazem movimento nenhum, tá? Segundo, já que você começou a mover, saiu de casa, buscou um exercício, uma dança, uma caminhada, o que você quiser. Não tem nada perto da sua casa. Ande em volta do quarteirão, mas tem que andar. É o principal para começar a cuidar da depressão. Depois, você vai perceber o que você sente, porque caminhando a mente vai começar a clarear. Porque quando o sangue circula para todos os lados, o sangue chega no cérebro melhor, então ele clareia a mente. Se você puder ir para a natureza, né, para o mar, ou tomar um banho frio. Banho frio é fundamental. Hoje as pessoas tomam um banho quente no verão. O banho frio libera a circulação interna. Que bom que eu lembrei dessa orientação. Banho, acorda, come, toma um banho frio e sai. Já vai ser assim, se conseguir isso, já é um passo de gigante. Depois, muito importante, você vai começar a perceber o que você sente. Pô, eu tô triste, eu tô com raiva, eu tô querendo matar aquela pessoa, seja o que for, aceite. E aí, percebeu o que sente em segundo e em terceiro. Fale o que você sente, escolha um profissional que você confia, alguém do seu lado espiritual, um grande amigo, mas escolha uma pessoa para você falar. Não fale para alguém que não sabe ouvir, que vai achar bobagem, não vai falar para qualquer um. Vai ter uma receptividade, vai ter um afeto, vai ter um olhar cuidadoso. Aí sim, essa pessoa que vai te ouvir. Muitas pessoas acham, pô, falar não adianta. Adianta muito. Quando você fala, todo o corpo circula. Quando você fala, todo o sangue circula. E aí você começa já a sentir um certo alívio. Já começa a ter uma postura diferente. Então, falar é fundamental. Próximo passo, depois que você falou, se tiver que chorar, sua mente vai começar a clarear. Porque quem sabe sentir, muda o raciocínio. Agora você vai aprender a pensar. Pô, Raquel, aprender a pensar? Como assim? Pois é, quem é reprimido não sabe muito pensar. É ansioso, pensa mal, tem a mente confusa, tem uma mente que mente muito. Então pensa assim, que ninguém presta, que se falar vai ser pior, que o mundo acabou. Sabe esses conceitos altamente pessimistas? O reprimido tem mais eles. Quem guarda o sentimento... Lembra que eu falei que o fígado interfere no cérebro? Os canais chegam lá
e interfere na sensibilidade, na moral, na ética. Então, o reprimido tem uma confusão nessa sensibilidade, nessa percepção. O conceito de moral está perturbado. Então, se você sentiu, chorou, se abriu, falou, você já melhorou o teu raciocínio. Então, o próximo passo, use melhor teu racional. Foque. Aprenda a pensar. O bom pensamento é aquele útil, é aquele que a intenção vira ação. Pense, anote e mude. Próximo passo é mudar o que você tem que fazer. Aumente a sua força de vontade. O reprimido, o depressivo, ele diminui a coragem e a força de vontade. E agora, você vai anotar. Siga exatamente essa instrução, porque eu já fiz várias vezes e funciona. Quem usa, dá certo. Está comprovado aí, de acordo com o resultado dos pacientes. Anote, amanhã eu vou caminhar, amanhã eu vou tomar um banho frio, eu vou mudar a minha alimentação. Próximo passo, quando você anotar, é coma nas horas certas. Porque quem é muito reprimido não tá nem aí para essa coisa de alimentação, essa bobagem. Alimentação não é moda, não é isso. O alimento vira sangue. O alimento vai pro teu cérebro, quando você come, vira sangue e vai interferir na forma que você pensa. Então, horários fixos é a próxima dica. Café da manhã, perto de 7 da manhã. Almoço, meio-dia. Jantar, próximo a 18. Nunca jante 9, 10 da noite, porque faz mal. Vai atrapalhar o seu sono. O jantar leve. Então, essa dica aí inclui café da manhã de rei, almoço de príncipe e jantar de mendigo. Coma muito bem de manhã. Ovos, mandioca, uma fruta, um suco, café. Café da manhã de rei. De rei. É a refeição mais importante para a imunidade e para a força de vontade. Coma o que existe na natureza: arroz, feijão, frutas, legumes, raízes, carnes, todos os tipos de carne. Evite tomar sucos e gelo, coisas geladas. Líquido gelado nem toma, nem água. Só a temperatura ambiente vai ser bom para o teu sangue. Isso é dietética chinesa. Cada carne nutre um órgão. Camarão, peixe, carne vermelha. Alterne, tem uma refeição variada. Teu corpo reconhece todos os sabores. Picante, amargo, doce. O doce nutre o sangue, tonifica. Não é torta alemã. Você pode comer também de vez em quando, não tem problema nenhum. Mas é mel, açúcar mascavo, frutas. O doce é altamente nutritivo. Banana da terra cozida com um pouquinho de mel, canela. Varie bastante seus alimentos. Todos que não sejam, de preferência, industrializados. Todos que existam na natureza. Porque teu corpo sabe o que existe, ele vê que é um similar, ele vê que a frequência é parecida com o órgão. Olha que lindo! Cada alimento tem a frequência do órgão. Então o amargo se conecta com o coração, o azedo com o fígado, doce com o baço, salgado com o rim e o picante com o pulmão. Então, variar de emoção, variar de sabor. É um ser humano rico, é um ser humano realmente feliz, alegre, decidido. Precisamos experimentar novos sabores. Essa é a penúltima dica. E a última, depois que você conseguiu fazer cada um desse, banho frio, acordar cedo, caminhar, falar, raciocinar, anotar, se alimentar, aí medite. Por último, não tente meditar se você não come. Não tente meditar se você não dorme, se você dorme mal, se você acorda tarde, você vai achar chato. Você vai achar a meditação igual a nada, banal. Mas os fortes, os mais saudáveis, sentem o benefício da meditação, porque ela acessa seu coração, aonde está a residência do seu espírito. Aí você encontra a gratidão, o amor, o respeito, a autoestima, no centro do seu peito, no meio do coração, dentro dele. Aí você não vai deprimir.
aí você vai encontrar a verdadeira paz. A paz que a gente quer tanto não tá fora. É importante trabalhar, ganhar dinheiro, mas está dentro. Tudo isso, tudo que você aprende aí na vida é importante, mas cuidado com a escala de importância que você dá. Cuidado para não colocar o mais importante na frente de você mesmo, de sentimentos nobres, desses hábitos que eu falei aqui, que você saiba o que Frejá falou, né? Você ganhe dinheiro, mas saiba quem é o dono de quem, tem autonomia, use bem o seu dinheiro, que o dinheiro também não tem nada de errado com ele, é a forma que você usa, tem a ver com gratidão e com respeito. E assim, eu tenho certeza que você vai conseguir lidar com a depressão, seja sua ou do seu paciente. Por último, eu vou contar uma historinha. Quando eu fui à China, em 96, eu cheguei em Beijing. Primeira vez que eu pisei assim, num país tão diferente, né? Aquela cultura, eu tava louca para ir à China. E eu comprei uma bicicleta. Comprei uma bicicleta e fui pedalar. Peguei um mapinha, botei no bolso, comprei a bicicleta de um chinês. Apontei, perguntei quanto custava. Ele ficou meia hora tentando me vender, escrevi o preço, ele riscava. Eu comprei o equivalente a 15, 20 reais. Ele tirou a placa, que as bicicletas têm placa, tirou um monte de panela e eu fui andar. E eu fui andar de bicicleta, andar pelas ruas. Imagina assim, 20 mil bicicletas. Eu freiei, caíram 50 chineses atrás de mim. Aí eu pedi desculpa daquele jeito, levantei toda sem graça e fui caminhando. E eu cheguei numa rua pequenininha, né? Com uma mesa, umas 10 cadeiras em volta e ali se vendia almoço. Por incrível que pareça, eu comprei e sentei para almoçar com aquelas pessoas. E eles me olharam com uma doçura, acharam tão interessante, né? Uma ocidental sentar ali para almoçar e me olharam com carinho, riram e a gente tentou se comunicar. E ali estou contando essa história porque foi o primeiro passo para eu entrar na cultura chinesa. Se esse vídeo gerou valor para você, se inscreva agora no meu canal, toque esse sininho que você vai ser notificado sempre que tiver aqui conteúdo de valor. Um grande abraço